Olá, estamos mais uma vez aqui na TV Mundi com o nosso programa Emprego em Carteira. Patrocínio Inforcomp, fabricante de hardwares e softwares na área de departamento pessoal, como o relógio de ponto eletrônico, o REP. Quem quiser colaborar com o programa, com críticas e sugestões, empregoemcarteira@tvmundi.com.br. Vamos hoje, então, continuar com a nossa série falando sobre saúde e trabalho. Vamos hoje focar a saúde masculina. Nós trouxemos para o nosso programa, com muito prazer, Dr. Fábio Kroschik, que é um urologista que vai falar conosco. Dr. Fábio, é um grande prazer recebê-lo em nosso programa. Olá, tudo bem? Dr. Fábio, conta pra gente, né, que problemas que existem, né, com a saúde masculina que costumam afetar o trabalho, né, afetar o dia a dia do trabalhador. Bom, nós temos basicamente dois tipos de problemas que podem interagir com o exercício laborativo, com o trabalho. São, no homem, basicamente os problemas urinários e os transtornos sexuais. Os problemas urinários acontecem a partir dos 40 anos em geral, devido ao crescimento da próstata, seja ele benigno ou maligno. Mas algumas situações anteriores, como doenças sexualmente transmissíveis e outros problemas podem também ter importância nisso. Os cálculos urinários, as pedras nos rins, são um problema muito sério também, tanto no homem como na mulher, a ponto de causar muita abstenção ao trabalho e, assim, causar transtornos importantes no dia a dia de uma empresa, por exemplo. Então vamos abordar um pouquinho cada um desses itens que você falou, né? Você falou de doenças sexualmente transmissíveis, né? Ainda é grande, né, hoje com o advento da camisinha, que é bastante difundido, pode retirar de graça nos postos de saúde, ainda existe bastante incidência de doenças sexualmente transmissíveis, doutor? Sim. Nós temos uma incidência alta ainda. A AIDS tem tido um controle um pouquinho melhor através dos preservativos, das camisinhas. Mas, na verdade, o que acontece é que nem sempre o intercurso começa já com o uso da camisinha, do preservativo. Então, muitas doenças são transmitidas nas preliminares e não propriamente no ato. Então, a pessoa acha que está protegida e não está. Quer dizer, que ele só se protege na penetração. Na penetração. Na penetração, isso é um erro. E nas preliminares também pode haver... Pode. Algumas modalidades de preliminares podem transmitir da mesma forma. É conveniente procurar um médico e se orientar a respeito disso antes de manter as relações. E essas doenças, elas geram afastamentos, né? Não é uma doença que cura na hora sem afastamento, né? Normalmente gera afastamento. Em geral, não. Geral, não? Não, mas assim, no homem, vamos falar do homem. As doenças que provocam, por exemplo, um ardor para urinar muito intenso, uma secreção uretral, isso cria um desvio da atenção com os consequentes riscos do mesmo no exercício laborativo. Mas algumas evoluem com febre, com problemas, e as sequelas, por exemplo, de uma sífilis não diagnosticada e não tratada, a sífilis continua existindo. É um problema muito sério, porque aí os transtornos podem se perpetuar com sequelas e limitações laborativas. E me diga uma coisa, essas doenças sexualmente transmitíveis, elas podem ser transmitidas também no uso dos sanitários em comum? Pode acontecer isso ou não? Não. Não? Não, na verdade, teria que haver um contato muito grande dos genitais com... Essa pergunta é muito frequente.
um contato muito grande dos genitais com o vaso sanitário ou com a água do vaso sanitário, com qualquer coisa assim. Na verdade, não se verifica esse tipo de contaminação. É excepcional. Quer dizer, é mais um mito. É mito. É mito. É mito. A higiene é importante, mas isso é mito. Mas as pessoas têm bastante medo nas empresas quando sabem que alguém tem uma doença, os outros funcionários entram em pânico. Uma forma muito mais fácil de contaminação é o aperto de mão de uma mão não lavada, que propriamente o uso do sanitário. A mão contamina muito mais, ou eventualmente a torneira. O sabonete não, mas Pedra no rim. Hein? Pedra no rim. Pedra no rim, que é uma coisa que incomoda muito. Eu tive aí há poucos meses atrás e já sei o sofrimento que isso causa, né? E alguns casos, como o meu, levou a uma intervenção cirúrgica. É comum isso também? Não. O que é importante, quem tem familiar com cálculo, quem já teve cálculo, se tiver um pai ou uma mãe que teve cálculo, sua chance é de 33% de ter cálculo. Se o seu pai e sua mãe têm cálculo, ou tiveram cálculo, a sua chance ao longo da vida é de 100%. É só uma questão de tempo. O que é importante? O cálculo, quando ele se movimenta, ele provoca dor. Quando ele obstrui qualquer parte da via urinária, ele dilata a via urinária e provoca dor e prejudica a função renal. E, em algumas situações, é necessário se proceder à cirurgia para tratamento do cálculo e desobstrução da via urinária. Ok, doutor Fábio. O nosso tempo nesse bloco acabou. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Emprego em Carteira, aqui na TV Mundi. Estamos falando hoje sobre saúde e trabalho, com a presença do urologista Dr. Fábio Kroschik. Vamos voltar agora, Dr. Fábio, falar sobre a parte da sexualidade, né? Que eu acho que é uma coisa que também afeta bastante o trabalho, né? A potência, a impotência no homem, que aí afeta mais é o psicológico, né? Eu acho que sim. Você fez uma cara aí que parece que não concorda comigo. Então explane para nós o que acontece, doutor. Na verdade, temos muitas causas. E o problema sexual, tanto masculino como feminino, acaba interferindo no trabalho, obviamente. As pessoas se tornam inseguras, isso é um círculo vicioso. Quando você não é bem sucedido num campo, isso reflete em outro campo e vai criando um círculo vicioso. O que é importante? Se diagnosticar qual é a causa do problema e, a partir disso, tratar o problema. O que nós temos de mais frequente e que realmente pode criar uma dificuldade maior para o trabalhador. Começamos com a ejaculação precoce, que desde o jovem é muito mais frequente no jovem, e isso atormenta muito. Por quê? Ele quer mostrar que ele tem um bom desempenho, ele quer satisfazer a parceira, e quanto mais ele põe isso na cabeça, menos ele consegue fazer. O círculo vicioso que a gente também coloca nessa situação. O problema da impotência, né, vamos dizer assim, a disfunção erétil, que hoje tem tratamento, tem que ser vista com muito cuidado. Então, hoje nós dispomos de muitos recursos para tratamento disso e solução. O importante é fazer o tratamento direito. Às vezes se usa até o medicamento correto, a droga correta, de forma incorreta, que cria um desespero no paciente, no trabalhador, de forma desnecessária. Dá um exemplo disso para nós, isso não ficou bem claro. Não ficou? Não. É muito simples. As pessoas saem atrás dos comprimidos de qualquer cor, que agora tem de qualquer cor, para melhorar o rendimento sexual, o desempenho sexual. Só que não sabe tomar, né? Então tem algumas características para alguns medicamentos que simplesmente se tomar errado não vai funcionar. Só vai ter os efeitos colaterais no máximo e não vai ter nenhum efeito satisfatório. Então, muitas vezes nos procuram no consultório porque já tomaram, porque isso é vendido sem receita no Brasil,
tomou e não funcionou. E a primeira pergunta é como tomou? Quem prescreveu, como tomou? E muitas vezes a gente descobre que não tomou porque não teve absorção nenhuma. Porque foi tomado de forma incorreta. Ok. E que mais que você pode falar sobre isso, né? Tem aquela impotência, que é tratável, né? E tem também, talvez, algumas impotências que não sejam mais tratáveis em função da idade, ou não tem isso? Todas são tratáveis? Todas as impotências são tratáveis. Primeiro, se descobrir a causa, como eu disse no começo da explanação. Então, nós temos o problema endócrino, problema hormonal. Cuidado com reposição hormonal, essas coisas. Tem muita besteira nisso. Tá? Há indicações precisas para a reposição hormonal. Nós temos o problema vascular, a obstrução dos vasos. Lembrar do cigarro, que é o principal problema que nós temos, inclusive de afastamento do trabalho. Sem dúvida, o cigarro e o sal são os principais fatores que levam ao afastamento do trabalho. Todas as doenças que a gente pensar da medicina, o que mais cria afastamento do trabalho é sal e cigarro. Poxa, então, não é mesmo, teve uma angina, teve um AVC, está insuficiência renal, crise hipertensiva. Isso já é a consequência. Tudo. A causa é o cigarro e o sal, primariamente, e o cigarro. Em termos de impotência, o sal é importante, mas o tabagismo, quer dizer, o cigarro, é muito mais importante. Ele entope, obstrui as artérias. Então, tudo isso é tratável. Dependendo da idade, dependendo do grau, nós temos desde o uso de medicações até o uso de próteses. E as mais modernas, que não são tão novas assim, mas são mais modernas, as próteses infláveis, que são o último recurso quando se exaurem todas as outras possibilidades de tratamento. Mas sempre dá. Agora, o homem, né? O homem acho que tem, pelo menos a gente tem essa percepção, que o homem tem vergonha de procurar tratamento. Pelo menos uma boa parte dos homens tem vergonha de procurar tratamento, não tem? Ou é impressão minha? Melhorou muito. Há 20 anos, ou um pouco mais de tempo, quando nós começamos a exercer a urologia, nós tínhamos muito mais dificuldade para que o homem aceitasse ser explorado e ser tratado. Ele negava a doença acima de tudo. Então eu falo isso não só em termos de potência, como de próstata, o câncer de próstata. A gente pegava só câncer de próstata avançado. Hoje nós temos condições de pegar um câncer precoce e tratar e muitas vezes curar pelo diagnóstico precoce. O pessoal ainda tem, não é como a mulher é muito mais simples. Nós atendemos bastante mulheres também, então a gente tem experiência dos dois sexos. A mulher é muito mais inteligente nesse sentido para entender que precisa se cuidar, precisa se prevenir. Mas melhorou muito. Mas o homem tem muito tabu, né? O próprio exame de próstata é um tabuzão. Ou diminuiu também? Diminuiu muito, e eu acho que o importante é o relacionamento médico-paciente. Então, durante a tomada da história, quando a gente conversa para entender qual é o problema que eu trouxe ao consultório, muitas vezes ele fala, olha, meu problema é que eu não urino muito bem. E a gente vai evoluindo até que ele sente que tem a liberdade de falar, olha, tem só mais uma coisinha, que é uma coisona, que é o problema da disfunção erétil, por exemplo. Então, assim, a gente tem que criar um ambiente. Criando um ambiente, o homem fala. Deitar no divã. Deita depois. Não, deitar depois. Deitar no divã, depois é para fazer o exame de próstata, tal. Mas não é sentado mesmo, essa parte é sentada. Sentada, né? Doutor Fábio, foi um grande prazer tê-lo aqui em nosso programa. Nosso tempo já está se encerrando. Foi muito bom o seu bate-papo com vocês. O seu esclarecimento foi excelente. Esperamos, numa próxima oportunidade, poder contar com você conosco. À disposição. Gostaria que você deixasse o seu contato, o seu e-mail, o seu site, se você tiver, por favor. O site está em construção ainda. O e-mail é crochik, CROCHIK, urologia, tudo junto, @gmail.com. Pessoal, vamos encerrar esse segundo bloco
e vamos então para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre um case da área de informática. Até já. Estamos de volta com o programa Emprego em Carteira aqui na TV Monte. Pessoal, vamos falar mais uma vez sobre relógio de ponto. Hoje nós trouxemos para o nosso programa o Leon Radinai, que é uma revenda de relógio de ponto de Fortaleza, no Ceará. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Meu amigo, Leon, conta pra gente, como é que está essa história do relógio de ponto lá em Fortaleza, no Ceará? Está indo bem? As empresas estão aderindo? O que você tem para contar para o espectador nosso? Então, sim, José, estão aderindo bastante. Os jornais estão ajudando muito, a mídia está divulgando muito, né, sobre o REP. Tem muita procura, né? Os clientes têm se preocupado em estar regulamentado, de acordo, e também tem tido bastante fiscalização. Ah, está tendo muita fiscalização? Está tendo. Aí o pessoal se coça. Aí eles correm, né? A fiscalização foi até divulgado no jornal, que a fiscalização seria por 90 dias de orientação. Isso tem levado o empresário a correr atrás já de comprar o cartão amarelo. É o cartão amarelo. O próximo é vermelho. É o vermelho. E aí, como é que tem acontecido lá? Como é que tem se desenvolvido isso? Como é que as empresas estão aceitando? O empresário está gostando do relógio de ponto? O funcionário está gostando do relógio de ponto? Sim, eu tenho situações que o funcionário, quando eu chego lá e estou instalando o relógio, o funcionário fica próximo, perguntando, e aí, quando que eu posso começar já a usar? Ele já está se ansioso. Fica ansioso. E por parte da empresa também, eles se preocupam bastante em estar tudo regulamentado, querem saber se além do relógio precisa também do software, então a gente dá essa orientação para essa consultoria. Porque às vezes a pessoa pensa que comprou o REP e ele é autossuficiente. É que nem há 25 anos, 30 anos atrás, que o cara achava que comprava um micro e estava tudo resolvido, não tinha nem um software por trás, né? Inclusive, a gente sabe que algumas revendas, né, aconteceu lá na sua região, simplesmente venderam o REP, meteram lá no lugar e foram embora. Foi, isso aconteceu. Uma outra revenda vendia só o aparelho, né? E deixava o cliente lá e o cliente achava que estava regulamentado, e aí não estava. Então eu tenho feito esse trabalho de orientar o cliente que além do relógio, ele tem que ter o software que faz o tratamento desse ponto, né? Então é essa consultoria que a gente tem feito e lá. Os caras tomam um susto quando... Sim, se assustam, né? Porque é mais fácil vender só o REP que fica mais barato, né? Então... Aí o cliente compra e depois deixa ele Mas se aí ferrar, tem sido a transição tranquila, né? Eu explico, né? Aí ele entende, aí mostro para ele vê e ele entende que daí dessa forma ele vai estar regulamentado. Alguns me questionaram, não, mas o fiscal vai olhar só o relógio. Eu falei, não, ele também vai olhar o software, que é onde está tratando a informação. Sim. Né? Ele vai ver se tem um espelho de ponto, né? Sim. Ele vai ver se o espelho de ponto bate com o ticket. Né? Senão, como é que ele vai fazer essa comparação? Verdade. E eles têm se interessado pelas outras soluções também que acabam agregando no ponto. Eles começam a ver que realmente informatizar essa área é muito importante para a empresa, né? Reduz custo, reduz problemas com o processo, né? Dá uma certa seriedade na empresa. O funcionário vê que a empresa está preocupada em deixar as informações, né, transparentes para todo mundo. A gente estava conversando aqui em off, você falou que tem uma empresa que de pouquinhos funcionários, que não precisaria de um REP, mas te procurou para adquirir. Conta essa história para o espectador. Foi interessante essa aí. É um escritório de engenharia, ele tem 6 funcionários, e eu detectei nos períodos de almoço ou durante a tarde que o funcionário saía e demorava, ficava horas fora, ou chegava atrasado do almoço. E o que aconteceu? Um dia ele veio me falar assim que ele foi pedir para um funcionário vir trabalhar no sábado, e o funcionário, patrão, só vou trabalhar se você me pagar hora extra. E ele tinha que pagar. E eu falei, escuta, mas e as horas que ele fica fora da empresa, você não contabiliza? Ele falou, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, o REP resolve isso para você. Ele, mas não é só a partir de 10. Eu falei, não, você pode também adquirir, claro. Você vai resolver, é uma solução também para você. Você não precisa, mas não pode. Não tem necessidade, mas pode. E ele se interessou, já pediu orçamento, tudo, a gente estava negociando. E é gozado o seguinte, quer dizer, na verdade, ele só pode fazer isso, não é só o REP. Ele só pode fazer isso se ele tiver banco de horas. Se o sindicato da categoria está prevendo o banco de horas. Senão não pode, mas pelo menos ele desconta então as extras, né? Ele se compensa de alguma maneira. Sim, ele pode inclusive chegar a funcionário e falar, olha, no sábado você vai ter que vir trabalhar, você está me devendo algumas horas.
né? Então ele começa a ter esse controle, né? Ele pode fazer esse investimento e vale a pena para ele. Então ele estudou isso e me solicitou o orçamento. E a tua empresa, a Pilares, ela só trabalha com REP? Conta para nós, o que é a sua empresa? Não, na verdade a Pilares Tecnologia é uma consultoria de TI, onde ela trabalha com e-commerce, né? Desenvolvimento de sistemas SaaS, que é o software como serviço na internet, né, na nuvem, e o foco dela também, junto com a contabilidade, é o ponto eletrônico, que é o REP, junto à Inforcomp. Nós somos exclusivos da Inforcomp. E quer dizer que você trabalha também com área de TI e área de contabilidade. Sim, também. Temos e a aí, contabilidade. quando você vai atuar na área de contabilidade, você sente algum link com o REP? Quer dizer, o teu cliente te questiona? Na verdade, eles têm tirado a dúvida, né? E alguns estão sofrendo a fiscalização e estão correndo atrás da gente. Então, acaba dando um link entre a contabilidade e a solução de ponto, né? Então, a gente está oferecendo uma consultoria muito mais encorpada para o cliente. Vamos falar um pouquinho da tua terra, vamos falar um pouquinho de Fortaleza, né? A gente teve recentemente em Fortaleza e viu que a hotelaria está crescendo muito, que Fortaleza está crescendo muito. E você parece que tem muitos clientes nessa área de hotelaria. Tenho. Eu comecei, na verdade, a área de TI atendendo muitos hotéis em software para controle de acesso aos quartos, né? Depois eu migrei para a empresa de tecnologia em TI, então eu tenho muito contato ainda. E agora com o REP, alguns já têm me consultado, né? Preocupados com isso, porque tem uma demanda grande de funcionários no hotel, rotatividade. E o hotel é complicado, é bastante complicado, não é qualquer software que consegue resolver o problema do hotel por causa da troca de turno. Sim, né? Principalmente. O hotel trabalha em turno e aí tem a confusão da troca de turno. Ah, você vai trabalhar para mim hoje porque eu tenho um compromisso, troca com o outro. E se o cara não tiver um bom software, ele não consegue administrar isso. O hotel é uma empresa 24 horas, né? Não para. E você nunca sabe qual funcionário vai trocar o turno com quem. Então, se você tiver um software, não tiver equipamento para atender isso, está perdido, né? Vira confusão. Vira uma confusão. E a hotelaria lá está na... Não, tá bombando. Fortaleza é uma das cidades mais visitadas do Nordeste, né? A gente tem pesquisa de turismo aí. O pessoal procura muito lá. Então, o hotel lá, eu não tenho assim uma métrica, mas tem se inaugurado vários hotéis, vários resorts. É um lugar muito procurado mesmo. E a hotelaria lá parece que está na mão dos europeus, né? A maioria dos hotéis. Sim, portugueses, italianos e espanhóis. Portugueses, italianos e espanhóis. Portugueses é o que tem mais hotéis lá. É que tem mais hotéis lá. Isso. Quer dizer, na verdade, lá na Europa está difícil, eles vêm investir dinheiro fazendo investimento aqui. Que não deixa de ser bom para a gente também, isso né? é ótimo, tá gera demanda, gera emprego, traz mais qualidade para a região, né? Tem muito resort sendo inaugurado lá. Ah, muito resort. Muito resort, que agora a onda, né, pega uma região afastada de Fortaleza e cria o seu resort lá. É, muito interessante. Leão, infelizmente nós estamos encerrando, o nosso tempo acabou. Foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Agradeço a sua presença. Você quer deixar o site da Pilares? Sim, eu queria divulgar o endereço do site, que é www.pilarestecnologia.com.br, e o nosso site de e-commerce, que é o www.pilaresoffice.com.br. Muito obrigado, okay? Leão. Obrigado. Pessoal, estamos encerrando o nosso programa. Quem quiser consultar o site da Inforcomp é www.inforcomp.com.br. E se tiver alguma sugestão para o nosso programa, emprego em carteira @tvmundi.com.br. Um abraço para todos, até a próxima e um bom trabalho.